Fala galera do Tática Didática, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a defesa do Corinthians, como o time marca, ao apresentar alguns pontos positivos, pontos negativos, alguns conceitos bem específicos para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, isso vai ser muito importante, tá? Para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Vou passar aqui para poder falar com vocês. É o seguinte, o Corinthians ele marca prioritariamente, né, no 4-1-4-1, geralmente com essa trinca de meio de campo ali em diagonal, um para o outro, né, um jogador para o outro, justamente porque se algum deles for driblado, caso ocorra uma situação de drible, de perda de duelo, isso facilita a cobertura do espaço um do outro, né? Essa imagem, vou falar um pouquinho sobre a ocupação dos espaços nessa defesa do Corinthians, né? Então, como vocês podem ver nessa primeira imagem aqui, o Gabriel Pereira, ele é o ponta do Corinthians, né? E ele também é o jogador mais próximo desse lateral do Internacional, que é quem está gerando essa amplitude para o time, né? E vocês percebem como que o Fagner, ele está, pode-se dizer, mais preocupado em defender o gol do que em prioritariamente em fazer essa oposição com esse jogador aqui do meio de campo, né? Esse é um movimento que a gente já está se acostumando a ver nesse time do Silvinho, né? Que os laterais eles não dão esse combate no extremo, no ponta do time adversário, né? Geralmente quem faz essa relação de oposição é o ponta do próprio Corinthians e isso tem gerado alguns problemas defensivos para a equipe quando o adversário consegue situações de atrair os jogadores da defesa do Corinthians, né? Então, nesse lance aqui, nós vemos o Xavier, que é o primeiro volante da equipe do Corinthians nesse momento do jogo, ele sendo atraído para dentro da área pelo Patrick, né? E justamente nesse espaço aqui do meio que ele estava ocupando é para onde o Gustavo Maia ele vem ajeitar a bola para poder bater em gol, né? E como ele foi atraído pelo Patrick, quem tem que fazer esse combate nele depois, né? Mas é o seguinte aqui vocês podem ver é o Fagner, né? E a regra de ação do Fagner não é ele fazer esse combate aqui, né? Justamente era para o médio estar aqui fazendo esse combate, porém, como houve essa atração, você acabou gerando um espaço para esse jogador fazer o chute, né? Tentar um cruzamento, como ele poderia ter tentado, porém ele tentou o chute, foi muito feliz, né? Essas dinâmicas estão acontecendo contra a equipe do Corinthians, o Corinthians tem caído nesse tipo de situação, né? Nessa imagem aí, mais uma situação desses três jogadores no meio de campo, e a gente percebe como que o atleta do Internacional, né, ele tem tempo, ele tem espaço, né, ele olha o jogo de frente para poder escolher a melhor opção de passe, escolher a melhor jogada, descobrir onde é que estão as vantagens no ataque da sua equipe, e o Corinthians ele apenas observa, né? Ele espera a movimentação do adversário para depois fazer uma situação de pressão na bola, de fechar linhas de passe, né? E a gente vê nessa imagem, né, a proximidade desses quatro jogadores aqui na linha defensiva, né? E essa saída do zagueiro, né, quando o atacante do time adversário, o 9, o pivô, ele sai um pouco da sua posição, ele tenta fazer um desmarque, né, para poder gerar um apoio de passe, poder tentar fazer uma tabela. Geralmente os zagueiros do Corinthians, eles fazem essa pressão nas costas do adversário para poder impedir que ele tenha esse espaço, que ele tenha esse tempo de executar um movimento de giro para bater em gol. E o Corinthians tem feito isso muito bem. O Corinthians tem bons zagueiros e eles conseguem fazer isso muito bem, né? Já que os meias geralmente têm esse espaço para poder escolher os seus passes, o Corinthians faz esse tipo de marcação para poder impedir o espaço mais à frente. Nessa situação, eu mostro um pouco para vocês como que o Internacional, né, e as equipes vêm utilizando para poder atrair a marcação do Corinthians, né? Então a gente tem uma situação de triangulação. Nessa imagem aqui, o Roger Guedes tá como extremo
do Corinthians, né? E ele deveria estar fazendo a marcação do Edenilson. Porém, ele é atraído pelo lateral do Inter, o Mercado, acontece uma triangulação e o Edenilson aparece sozinho do lado, tendo que ter a saída do Fábio Santos da sua posição para poder fazer esse combate aqui com ele, para ele poder justamente não ter espaço, né? E isso acaba gerando uma situação de desequilíbrio na defesa do Corinthians, né? A intenção não é essa, a intenção é ter esses 4 jogadores aqui bem próximos, como vocês podem ver, e essa última linha aqui mais espaçada, com os pontas fazendo esses combates nos jogadores de lado, né? Como eu falei para vocês, mais uma situação aí de pressão nas costas do jogador, do atacante do São Paulo. Outra situação de triangulação, né? Tentar ilustrar um pouquinho para vocês essa jogada. O jogador aqui, o 15 do São Paulo, ele vem até aqui mais ou menos nesse meio espaço, recebe o passe do Reinaldo e percebe como que o Sara ele atrai a marcação do Edu para a linha lateral, né? Então o 15 já dá esse passe no Sara e o Sara já devolve de primeira nas costas do jogador, nas costas do lateral do Corinthians, e ele recebe livre com o espaço pela ponta, né? Justamente por causa dessa atração do Sara em levar esse jogador para o corredor lateral e tirar ele da sua posição. Isso desestrutura, né, a linha defensiva do Corinthians, né? Isso gera a situação de desequilíbrio na defesa do Corinthians. Outra situação de triangulação no jogo contra o São Paulo, isso foi muito comum. Agora uma situação um pouco diferente, porque o Gabriel Pereira era quem fazia essa marcação, pode-se dizer assim, em cima do Reinaldo. Só que nesse lance o Reinaldo ele escolhe, né, ele tem a opção de atacar um espaço diferente, ele faz essa opção, isso confunde a marcação do Gabriel Pereira, né? O Reinaldo vem pelo meio, o Gabriel Pereira acaba vindo por dentro com ele também e acaba sendo driblado. Acontece a situação de triangulação no pivô e atrás do Gabriel Pereira, nas costas dele, o Luciano aqui, ele acha o Benítez sozinho, né? Justamente porque o Reinaldo fez esse movimento de vir para dentro, o Benítez inteligente ocupou esse espaço que foi gerado pela movimentação do Reinaldo e não houve a cobertura do Gabriel Pereira, né? E aí, mais uma vez, o lateral do Corinthians ele é atraído para fora da sua linha de marcação, para fora de onde ele deveria estar, e mais uma vez gera uma situação aí de desequilíbrio, né? Porque se você não faz esse combate aqui com ele, você deixa um jogador livre, com espaço dentro do seu bloco para poder achar um passe, achar um chute, assim como foi no gol do Internacional. Outra coisa que o Corinthians tem falhado um pouquinho, né, é como é fácil você manipular os opositores, né? Então, ora o Cantillo estava marcando o Reinaldo, ora era o Gabriel Pereira, tinha outras vezes que era o Juliano, algum outro jogador que era manipulado para estar nessa situação de oposição, e o Reinaldo ele tira muita vantagem disso, né? Ele sabe ocupar esse espaço do campo com muita inteligência, e quando você não tem um marcador fixo e preparado para ele, você acaba tendo muita dificuldade, né? O Cantígio, por exemplo, é um jogador mais lento, teve que fazer esse combate aí com o Reinaldo, que acabou gerando uma situação de cruzamento e depois um escanteio para a equipe do São Paulo. Esse daí é o lance do gol, como eu falei para vocês agora aí, já é o Gabriel Pereira fazendo esse combate nele. Como o Gabriel Pereira ele tá atrás, né? O Reinaldo ele tem tempo, ele tem espaço para poder fazer esse cruzamento e que dá em gol, né? Foi um cruzamento excelente para o Caleri, para ele poder fazer o gol. E nesse momento eu queria fazer uma dinâmica, pode-se dizer assim com vocês, né? Que além do placar estar diferente, né? Tem uma outra coisa nessa imagem que também está diferente, né, em relação aqui ao Gabriel Pereira, né? Como vocês podem perceber, os jogadores do Corinthians, em sua maioria aqui, né, eles estão fazendo um movimento de corrida, né, para o corredor lateral, né? Essa bola é uma bola que ela sai do lateral do lado oposto, vem para o zagueiro, do zagueiro para outro zagueiro, e daí para o volante ou para o lateral. Uma jogada bem clássica
da gente se ver essa variação de corredor. E os jogadores do Corinthians, né, eles estão se posicionando justamente para poder fazer essa corrida em direção ao corredor lateral, menos o Gabriel Pereira, né? Ele, não sei o que aconteceu aqui, acho que ele se desligou um pouquinho do jogo e ele fez esse movimento de frente, né, está posicionado de frente para a baliza adversária, né? Perfilou o corpo de maneira incorreta e o Sara percebe isso, então o Sara já estica essa bola rápida aqui no Reinaldo, né? E o Gabriel Pereira ele perde tempo para poder fazer esse giro e ir em oposição ao Reinaldo, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ele está, entre aspas, à frente do Reinaldo, e na imagem anterior, que é a imagem do gol, ele está atrás, justamente porque para fazer esse giro no próprio eixo, né, ele perde tempo com esse passe que foi esticado rapidamente para o Reinaldo, né? E nesse outro lance aqui, nós vemos que ele acerta esse posicionamento, né? 10 minutinhos depois, no mesmo jogo, ele já corrigiu isso, um atleta jovem, está em desenvolvimento, mas a gente vê como que seria o jeito certo dele ter feito, entre aspas, assim, né? O Benítez vem conduzindo a bola com certa liberdade, ele percebe que o passe pode ser no Reinaldo, e aí ele já perfila o corpo corretamente para que se a bola entre aqui em velocidade, ele tenha mais facilidade, né? A tendência é ele conseguir chegar inteiro nessa bola para poder disputar ela, né? Aqui a gente já está chegando no final, trazer um pouco da o que foi a evolução do Corinthians com o Silvinho no ponto de vista defensivo, né? Tanto aquela movimentação de pressão nas costas do adversário, como a trinca do meio de campo, né? São medidas que o Silvinho tomou para poder inibir, né, dificultar uma jogada que o Corinthians sofria muito nos seus jogos, né, que era esse ataque ao entre linhas, né? O Corinthians tinha muito espaço nessa área do campo, né, já é a segunda linha de marcação, o Corinthians marcando aqui mais ou menos no 4-4-2, e esse jogador aqui do Atlético Goianiense, ele é muito inteligente, lembrando que esse jogo aqui foi no início do trabalho do Silvinho. Ele foi muito inteligente no lance porque ele perfila o corpo, ele dá a intenção que ele vai dar o passe nesse zagueiro aqui. Na verdade, ele acha esse passe no meio para o jogador que está em deslocamento atrás, né, a defesa do Corinthians nas costas do seu marcador. E o Corinthians, ele nesse confronto com o Atlético Goianiense específico, sofreu muito com esse tipo de jogada. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil justamente por causa desse tipo de jogada, né? O Atlético Goianiense achava esse jogador com espaço entre linhas e ele fazia um passe na profundidade nas costas do lateral do Corinthians, no caso lateral esquerdo, e esse lateral, esse ponta do Atlético Goianiense fazia o cruzamento para a área rasteiro no primeiro pau. O Corinthians tomou 2 ou 3 gols assim contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense conseguiu eliminar o Corinthians fazendo exatamente essa jogada. E a gente percebe aqui contra o Bragantino, né? E o mesmo problema, né? Nas costas da segunda linha de marcação, o Arthur, nesse caso aqui do Bragantino, ele recebe essa bola livre. Não livre, né? Mas talvez com o espaço, o tempo, ele traz essa bola para o meio e esse jogador ali do meio de campo, ele ataca as costas da defesa do Corinthians e consegue criar uma boa chance de gol. Se eu não me engano, ele chuta para fora, né? Pessoal, foi isso que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Valeu!